tonight some 1,800 people have been forced from their homes with no idea when they may return. I'm really proud of our people and how much love we really do have here for each other. Em 2018, as florestas exuberantes e as praias imaculadas do Havaí se transformaram repentinamente em um inferno ardente, expelindo lava derretida e cinzas no ar. A erupção foi um lembrete devastador do verdadeiro poder da natureza. E o que causou isso? Alguns especularam que o aumento da atividade na região pode ter desempenhado um papel importante. Tem alguma verdade nessa informação ou é apenas um mito? Nesse vídeo, vamos nos aprofundar na ciência para explorar esse tópico fascinante. Junte-se a nós enquanto separamos os fatos da ficção e descobrimos a verdade sobre se fracking, se é o culpado ou não da atividade vulcânica no Havaí. O fracking é a abreviação de fraturamento hidráulico. É uma técnica usada para extrair petróleo e gás de formações rochosas subterrâneas profundas e envolve a injeção de grandes quantidades de água, areia e produtos químicos em alta pressão no solo para fraturar a rocha e liberar o petróleo e o gás aprisionados. Ele também tem sido controverso devido a preocupações com seus impactos ambientais, incluindo possíveis ligações com terremotos e contaminação da água, e alguns acreditam que isso sugere algo mais sinistro. Especialistas em todo o mundo argumentam que as operações de fracking no Havaí podem ter sido intencionalmente projetadas para desencadear então esse processo geológico que faria então com que as lavas do vulcão fossem drenadas para a zona de fenda leste, criando novos eventos maciços e desestabilizando a geologia então da região. O resultado é um colapso catastrófico no sistema de falhas de Halina. O foco principal da exploração de hoje será então com o Dr. Michael Esalen, um eminente pesquisador, palestrante e autor de best-sellers no campo político então da Axel. Vamos nos aprofundar na sua teoria sobre dados científicos que apontam para esse fracking como a causa das erupções no Havaí e os motivos subjacentes e também partes responsáveis por elas. Um vídeo produzido pelo Pacific Tsunami Warning Center, o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, fornece evidências convincentes para apoiar essa teoria e mostra claramente que o epicentro da atividade sísmica da região inferior de Puna fica bem próximo ao empreendimento geotérmico de Puna. O mapa desse vídeo ilustra a localização de todos os terremotos e o local da erupção, revelando uma correlação preocupante entre a localização da operação de fraturamento hidráulico e o recente surto de lava. Será que isso é uma coincidência ou tem algo mais sinistro em jogo? O Dr. Salah escreveu anteriormente sobre como a atividade de fracking da PDV foi cientificamente vinculada a terremotos e inclui o diagrama a seguir, que mostra claramente a forte correlação. Outro artigo do Dr. Salah abordou a queda da Halina e as suas possíveis conexões com as atividades de fraturamento do empreendimento geotérmico PDV de Puna. Essa afirmação foi alvo de críticas consideráveis na seção de comentários do vídeo. No entanto, o Dr. Salah argumenta que as evidências científicas indicam que a atividade de terremotos está ligada aos movimentos do sistema de falhas de Halina. O mapa ilustra a localização do sistema de falhas de Halina em relação à zona da fenda leste, destacando a importância dessa característica geológica para a compreensão dos possíveis impactos das atividades humanas na estabilidade da região. O mapa a seguir, produzido pelo Observatório de Vulcões do Havaí, mostra como o recente terremoto fez com que o deslizamento fosse em direção ao Observatório do Oceano Pacífico. A foto acima foi explicada pelo Laboratório de Sismologia de Berkeley, que esclareceu que, embora os terremotos sob a cúpula e a extremidade leste da zona de fissura sejam causados pelo movimento do magma, o evento maciço e seus tremores secundários sobre essa parte têm uma origem distinta. O mapa mostra o deslocamento de estações GPS permanentes operadas pelo Observatório de Vulcões do Havaí em resposta ao terremoto de magnitude 6.9. Setas vermelhas indicam a direção do movimento horizontal, todas direcionadas para o sudeste, com o comprimento de cada seta correspondente à extensão do movimento. As setas mais longas representam um movimento de mais de 2 metros. O deslocamento revela o flanco do penhasco na costa sul do Havaí e se aproximou ainda mais do oceano. No entanto, eles não mencionaram que o terremoto de magnitude 6,9 foi desencadeado pelo fluxo maciço de lava do cume de Kilauea. A cratera Halima-Umua, para a zona leste de erupção vulcânica na região inferior de Puna, onde está localizado o empreendimento geotérmico de Puna, que está sendo alimentado por lava fresca do cume do Kilauea e está sendo drenado em sua direção. Embora tenha começado lentamente, a lava antiga desceu para novas fissuras vulcânicas nas propriedades próximas. O recente aumento resultou de nova lava fresca do cume do Kilauea. O diagrama a seguir mostra a dinâmica do fluxo de lava que ligava o cume do Kilauea ao respiradouro de Puoven e a zona de fissura leste.
E de acordo com um artigo publicado na Ars Technica por Scott Johnson, o processo por trás da atividade vulcânica pode ser explicado da seguinte forma. A câmara principal de magma está localizada a alguns quilômetros abaixo de uma cratera. A cratera no cume do vulcão, quando o magma é fresco, é injetado debaixo do lago de lava em Halema e criará uma elevação nos condutos internos e nas fendas, formando um sistema de encanamento que se estende da região do cume até a zona da fenda leste. Consequentemente, à medida que a lava é enviada para o Halema, ela vai criar fluxos e volta a descer à medida que o novo magma se move em direção à porção leste do vulcão. Diagrama a seguir da zona de fissura ilustra que a lava flui pelo caminho de menor resistência, em um ambiente altamente pressurizado. O Dr. Salah teorizou que alguns estariam cientes desde o início do PDV em 1993 que o processo do uso de água altamente pressurizada em rochas subterrâneas, também conhecido como fracking, compromete gravemente o ambiente subterrâneo. Isso efetivamente abriria um novo caminho para a lava fluir da cúpula do Kilauea e da abertura dessa piscina. Então, onde entra o fracking em tudo isso? O Dr. Salah apresentou um argumento instigante que desafia a noção amplamente aceita de que os recentes terremotos e erupções vulcânicas na grande ilha do Havaí são ocorrência puramente naturais. Especificamente, o Dr. Salah analisou as práticas de fracking na usina geotérmica de Puna, localizada na mesma região afetada pelos terremotos e pela atividade vulcânica, e sugeriu que essas práticas podem ter contribuído diretamente para a situação atual. Além disso, o fato de a empresa que opera a PDV estar financeiramente ligada à família Rothschild gerou ainda mais alarme. De acordo com o QN, os Rothschilds lideram o culto satânico mundial que secretamente causa catástrofes e guerras globais para manter o seu controle sobre o poder. E desde o início dos PDVs, tem havido controvérsia sobre a sabedoria do empreendimento geotérmico de Puna, que está sendo construído em uma região vulcânica ativa com fluxos de lava que ocorrem regularmente. No entanto, vários estudos descobriram uma conexão entre o fracking e a atividade de terremotos. O estudo da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, em 27 de julho de 2013, confirmou a correlação entre o fracking geotérmico e os terremotos. E um estudo de 2013 do Conselho Nacional de Pesquisa concluiu que a perfuração geotérmica causa terremotos. Apesar das alegações do empreendimento geotérmico de Puna, de que o fracking não foi usado, estudos independentes sugerem o contrário. De acordo com o Dr. Salah, a Duke University conduziu um estudo de 8 poços usados pela PDV e sugeriu evidências de fracking por meio da injeção de fluidos pressurizados nos poços e nas rochas ao redor. O estudo também observou que as áreas de maior produção de fluidos da PDV eram consistentes com a região de alta densidade de fraturas, sugerindo que o fracking estava ocorrendo nessa área. Um estudo de atividade de terremotos perto do Kilauea mostra uma correlação direta com fracking de injeção de fluido, a usina geotérmica, conforme ilustrado no gráfico a seguir, usando dados científicos. O estudo revela uma ligação clara entre a injeção de fluidos ou as práticas de fracking do empreendimento geotérmico de Puna e os terremotos induzidos em kWh na zona de fenda leste que vem ocorrendo há vários anos. Isso levanta a questão de saber se essa atividade sísmica foi acidental ou intencionalmente criada. Esse vídeo ilustra os tsunamis devastadores que um colapso parcial ou total da encosta de Helena poderia causar. A teoria do Dr. Salah é que a criação de um tsunami maciço por meio do colapso do talud de Helena foi o propósito secreto por trás da criação do empreendimento geotérmico de Puna. Ele acredita que a família Rothschild escolheu a China como centro para o tipo de nova ordem mundial que a elite global gostaria que surgisse. Esse seria um estado abertamente autoritário, em que a tecnologia de inteligência artificial monitora os cidadãos e elimina rapidamente os desordeiros que expressam opiniões políticas divergentes. Agora, o Snopes é um site especializado em verificação de fatos e é reconhecido por sua capacidade de dissipar lendas urbanas e rumores online. O site examinou a teoria do Dr. Salah e analisou a sua validade. De acordo com Snopes, as afirmações feitas pelo Dr. Salah estão repletas de falhas factuais, científicas e lógicas. Um dos principais problemas com o argumento deles é que o fracking não é praticado no Havaí, porque não há reservas de petróleo para extrair. O país também proibiu o fracking em 16 de outubro de 2013, devido a preocupações com os possíveis impactos ambientais da técnica. O Havaí tomou essa decisão mesmo não tendo reservas conhecidas de petróleo ou gás natural. Para superar esse argumento, a exopolítica argumenta que o processo de reinjeção usado na PDV é semelhante ao fracking, porque envolve a injeção de fluidos no solo. No entanto, isso é incorreto, pois a reinjeção e a PDV têm o objetivo de estabilizar o solo e evitar buracos ou falhas.
Em contraste, o fracking tem como objetivo desestabilizar rochas e criar falhas usando fluidos, com algumas libras orgânicas e alta pressão. A Hawaiian Electric, que anteriormente havia obtido a sua energia de instalação, explica o processo. A PDV é um plano de conversão de energia geotérmica que leva vapor e líquido quente para cima por meio de poços subterrâneos. Então essa salmoura líquida quente não é usada atualmente para eletricidade. O vapor é direcionado para um gerador de turbina que produz eletricidade. O vapor de exaustão dessa turbina é usado para vaporizar um fluido de trabalho orgânico, que aciona uma segunda turbina, gerando mais eletricidade. O vapor condensado do trocador do calor de fluido orgânico é reinjetado no solo por meio de poços de reinjeção junto com toda essa peça. Todo esse processo é chamado de tecnologia de ciclo binário. A ExoPolitics também confunde a sua terminologia ao se referir à oposição de um grupo ambientalista do Havaí a um tipo de energia geotérmica chamado Enhanced Geothermal Energy, energia geotérmica aprimorada. Esse processo envolve a injeção de água pressurizada no solo para modificar as rochas abaixo. A energia geotérmica aprimorada tem o objetivo de perfurar poços mais profundos para acessar áreas de atividade geológica mais quente e em seguida bombear água até essa profundidade, permitindo que ela se vaporize com o calor da terra e gere energia ao retornar à superfície. A PDV, por outro lado, não utiliza esse fracking geotérmico, pois a instalação foi projetada antes de a tecnologia ser desenvolvida e não seria necessária. A localização da PDV, situada perto de uma falha e de uma ilha oceânica em constante erupção com terreno vulcânico poroso, possui todas as características raras que normalmente tornam a obtenção de energia geotérmica difícil. Um artigo do MIT Technology Review apresentou uma visão geral dos possíveis benefícios do fracking geotérmico, destacando a importância de condições geológicas específicas. Isso também explica por que a PDV foi construída em seu local atual. O resumo explica que a questão fundamental é que as usinas de energia geotérmica tradicionais dependem de um conjunto exclusivo de condições geológicas. É necessário ter uma rocha de alta temperatura e uma quantidade significativa de água quente ou vapor que possa ser extraída com eficiência para acionar turbinas a vapor para a geração de eletricidade. Além disso, a estrutura da rocha deve ser porosa o suficiente para permitir a circulação contínua e o reaquecimento da água para manter a operação das usinas de energia. Apesar da falta de evidências factuais de que o fracking ocorra na Big Island do Havaí, o argumento apresentado pela ExoPolitics é de que o fracking não é uma atividade de geração de energia. O argumento apresentado pela política de que os fluxos de lava da parte inferior de Puna foram desencadeados pela PDV, o fracking, se baseia em um raciocínio circular. O argumento pode ser resumido da seguinte forma: um fracking causa terremotos para que ocorram terremotos em PDV. Então, portanto, PDV deve ser um fracking. O PDV está localizado próximo aos fluxos de lava e houve terremotos próximos a ele quando o fluxo começou, provando que o PDV causou fluxos de lava por meio do fracking. O Snopes reconhece que o fracking causa terremotos. Outra coisa que causa terremotos é a atividade vulcânica. Os terremotos são comuns na Big Island devido à sua atividade vulcânica. A usina da PDV está situada em uma região propensa a terremotos devido à sua proximidade com um sistema de falhas primárias. A usina foi construída nesse local para que a água pudesse fluir pelo solo e entrar em contato com a região vulcanicamente aquecida abaixo. Portanto, não é de se surpreender que os terremotos se concentrem na área geral da PDV. Entretanto, usar a localização da usina como prova de que ela causou terremotos e fluxos de lava é um raciocínio falho. O fato de a usina PDV estar localizada em uma área onde é provável que ocorram terremotos e fluxos de lava não prova que ela tenha causado esses eventos. As alegações de que a erupção da parte inferior de Puna em 2018 foi causada por fracking não têm fundamento, pois o fracking não está ocorrendo na Big Island. O Snopes argumenta que nenhuma evidência científica confiável vincula a usina PDV à erupção da parte inferior de Puna. Mas por que a família Rothschild é um alvo e acredita-se que esteja orquestrando as erupções no Havaí? As teorias da conspiração em torno da família Rothschild existem desde o século XVIII. Essas teorias perpetuam a noção antissemita de que os judeus controlam o suprimento de dinheiro do mundo devido à imensa riqueza da família. Os Rothschilds têm sido ligados a vários grupos de dinheiro obscuro, como os Illuminati e a Nova Ordem Mundial, e são frequentemente acusados de manipular governos mundiais com o objetivo de ganhar dinheiro. A família tem sido responsabilizada por vários eventos desde o início de guerras, financiamento do Holocausto e até mesmo assassinato de ex-presidente dos Estados Unidos. Em 2012,
foi conduzida uma investigação detalhada sobre a história da família Rothschild. Os Rothschilds têm uma história proeminente ligada ao dinheiro que remonta ao século XVIII. Isso contribui para a crença amplamente difundida de que os judeus controlam o suprimento de dinheiro do mundo. Na realidade, na Europa, as leis antissemitas impediam que os judeus possuíssem lucro, forçando-os a encontrar outra maneira de esconder e administrar o dinheiro facilmente sob o pretexto de trabalhar em finanças e comércio. Essa consequência não intencional de negar aos judeus a propriedade de bens os forçou a se tornarem altamente qualificados em finanças. A ascensão da família se deve principalmente a Meyer Amschel Rothschild, nascidos em um bairro simples judaico em Frankfurt. Em 1744, tornou-se aprendiz em um pequeno banco em Hamburgo, onde aprendeu o ofício e retornou a Frankfurt para oferecer os seus serviços bancários. Ele era enérgico, inteligente, carismático e buscava uma clientela rica, e aos 40 anos de idade consolidou seu contato comercial mais importante, Landgrave William, o eleitor de Hesse. Instalou cada um de seus 5 filhos como seus agentes nos 5 principais centros financeiros da Europa, o que tornou o modelo para muitos poderosos financistas judeus que se seguiram. Uma das primeiras transações foi o início da dinastia bancária dos Rothschild. Envolveu o empréstimo de dinheiro a Williams, a coroa britânica, para financiar os exércitos britânicos que lutavam contra Napoleão na Espanha e em Portugal, na Guerra Peninsular. O sábio investimento dos Rothschilds no dinheiro de William rendeu bons frutos, marcando o nascimento da dinastia bancária Rothschild, que se tornou conhecida por seu sábio investimento e manipulação financeira em tempos de guerra. No entanto, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial marcaram o fim dessa parte de seus negócios. A Alemanha nazista confiscou todos os seus bens, inclusive palácios e obras de arte, e a família se dispersou em muitos negócios diferentes e atividades filantrópicas até a criação de Israel. As teorias da conspiração, como a alegação de que eles financiaram o Holocausto, muitas vezes transformam eventos comuns em atos obscuros, como a história de Nathan Rothschild, que supostamente manipulou o mercado de títulos durante a Batalha de Waterloo, que foi desmascarada. Em 1825, durante uma crise causada pela má administração das taxas de juros na Inglaterra, bancos não regulamentados, Nathan Rothschild comprou uma grande quantidade de ouro do Banco da Inglaterra em dificuldades a um preço com desconto. Ele vendeu ao Banco Nacional da França, e o Banco da Inglaterra enfrentou uma crise de liquidez devido aos depositantes que buscavam seus fundos e que poderiam tomar emprestado o mesmo dinheiro de Nathan e evitar o desastre. Apesar das inúmeras teorias da conspiração que afirmam que os Rothschilds assumiram o controle do Banco da Inglaterra por meio dessa transação, a realidade é que eles simplesmente forneceram um empréstimo para o Banco da Inglaterra e que um descendente dos Rothschilds fez parte da diretoria do Banco da Inglaterra nos anos posteriores. Mas não há base lógica para argumentar que a transação de 1825 constituiu uma aquisição. E agora, voltamos ao Havaí. A única causa provável por trás das erupções vulcânicas é o afloramento do magma do manto da Terra, que ocorre devido a pontos quentes sob a placa do Pacífico. As ilhas havaianas foram formadas por uma série de erupções vulcânicas causadas por esse ponto quente. O magma gerado pelo ponto quente sobe em direção à superfície, onde pode criar fissuras ou aberturas na crosta terrestre. Quando o magma atinge a superfície, ele entra em erupção como lava, que pode fluir sobre a paisagem e criar novas terras. A natureza específica das erupções vulcânicas do Havaí está relacionada à composição do magma, que é relativamente pobre em sílica e, portanto, flui facilmente. Isso faz com que as erupções havaianas sejam caracterizadas por fluxos de lava relativamente suaves, em vez de erupções explosivas que ejetam cinzas e material piroclástico na atmosfera. Resumindo, embora o fracking seja conhecido por causar terremotos, não há atualmente nenhuma evidência científica que apoie a alegação de que o fracking é a causa da atividade vulcânica do Havaí. As ilhas do Havaí foram formadas ao longo de milhões de anos por um ponto quente no manto da Terra, e a atividade vulcânica continua nas ilhas e é resultado desse processo natural. Embora seja essencial continuar estudando e monitorando os efeitos da atividade humana sobre o meio ambiente, você não pode deixar de estudar e monitorar os efeitos da atividade humana sobre isso. E no caso das erupções vulcânicas do Havaí, as evidências sugerem que o fracking não é culpado.